estamos com um bocado dos nossos pequenos amados aqui. Então vou pedir para todas as crianças virem aqui na frente. A gente tem a maior alegria do Dia da Criança. Dia da Criança especial. A criança que ainda é de colo, a mãezinha traz aqui. A mãezinha traz aqui. E hoje foi dia de presente do dia. Ah, que legal! Me falaram que teve adultos que choraram em casa porque queriam ganhar presente hoje. Teve isso. Então, nós precisamos, é muito importante nós ficarmos em pé e cantarmos um parabéns muito especial para elas, porque hoje é o dia delas. Hoje é o dia delas. Deus seja louvado pelos nossos pequenininhos, que são tão importantes, tão especiais para nós. Dá os parabéns então? Então, 1, 2, 3 e... Parabéns para você. Depois eu vou pedir para alguns paizinhos virem aqui dar um abraço daqueles de estralar, tá bom? Querido Deus, nós queremos te louvar pelas nossas crianças. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor permite que elas tenham o dia dela e um dia especial. E Pai querido, muito obrigado porque elas têm famílias que as amam, as cuidam, as educam com esforço e com o melhor que podem oferecer aos seus filhos. E Deus, nós queremos te pedir que o Senhor permita que elas cresçam dentro deste lugar, aprendam a tua palavra, conheçam a ti, Senhor Jesus Cristo, e no tempo devido tomem a decisão de andar contigo, assim como os seus pais ou os seus avós te seguem. Ó Deus de poder, derrame tua bênção no crescimento delas. Derrame tua bênção no aprender da tua palavra. Derrame a tua bênção sobre as experiências que elas viverem, para que nelas eles também possam te conhecer. Derrame a tua bênção, Senhor, que quando aprenderem a tua palavra, ela possa ter um sentido maior e, sobretudo, o sentido da salvação. Ó Deus, muito obrigado pelos nossos pequenos. Muito obrigado pela visão que a tua igreja tem, de professores que se dedicam, de pessoas que se separam, de salas que são separadas para elas. Porque, Pai, o Senhor se agrada do coração delas e, Senhor, assim teu povo também tem o feito. Nós te louvamos e as abençoamos nesse momento no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Um grupinho de paizinhos amorosos, carinhosos, vem cá, dá um abraço. Professores também. Amados, eu quero nesse momento pedir que as nossas crianças possam ir para a sala, para a classe. E quero convidar o nosso seminarista Daniel, Samantha. O Daniel, ele tem retornado aqui à igreja, de mês em mês, 2 em 2 meses, e para nós é uma alegria termos gente se formando a pastor. E então, os pais da Samantha aqui com a gente, que alegria ver os filhos estudando e se formando, né? Daniel, testemunho aquele que nós conversamos. Deus te abençoe, vamos passar a semana toda juntos, vai ser uma alegria. E olha, monitorado por 2 pastores, eu e o pastor Alex. O pastor Alex está cansado, chegou hoje de viagem, pastor Alex. Foi a São Paulo, quinta,
e voltou hoje. Então imagina a maratona dele, mas estão de volta. Boa noite, igreja. É muito bom estar aqui em casa, né? A gente procura e se esforça muito para sempre estar aqui com vocês. E graças a Deus que a gente pôde ver no final de semana de encerramento do ABC. Eu quero pedir, de certa forma, desculpa, porque tem muita gente que a gente está vendo aqui hoje e pau, ele foi também, né? E para aqueles que foram, sabe por que eu estou pedindo essa desculpa? Queria eu poder tirar horas com cada um de vocês, esses meus finais de semana que a gente tem, mas a gente não tem esse tempo todo. E para nós, assim, quando a gente vem aqui, é como uma árvore que recebe uma chuva e dá aquela reanimada na vida. É muito gostoso estar aqui com vocês. Eu quero agradecer a oração que vocês têm tirado o tempo para orar por nós, agradecer mesmo, porque às vezes o sentimento que dá, eu não sei como era na época do pastor e do pastor Alex, mas às vezes dá vontade de parar algumas cadeiras para poder ter mais tempo para se envolver durante a semana na igreja, para poder trabalhar e ganhar mais pessoas. E a gente às vezes estuda e no final de semana não dá tempo para tudo que a gente tem vontade de fazer. E daí quando a gente vê um trabalho bem estruturado, bem elaborado, as pessoas, né, se entregando para Deus e cada vez mais cheia a igreja, toda vez que a gente fica feliz e se alegra e sabe que lá na frente, depois do tempo certo de estudo, a gente vai poder realmente dedicar a vida para isso. Isso nos alegra bastante. Quero dizer para vocês são muito especiais para nós e a gente se alegra muito mesmo cada vez que a gente vem aqui. E sempre que puder, nós estaremos aqui. Deus abençoe. Amém. Deus seja louvado. Queridos, como? Sim, você puxou para não falar muito, diz a esposa. Sempre tem uma esposa que ajuda, né? Deus abençoe vocês, tá? E continue. Eu quero pedir, quem quer mandar um abraço para a Igreja Batista Arco-Íris, onde eles são seminaristas, por favor, levante a mão. Então, leve o nosso abraço lá daqui a uma semana. Amados, sabe, nós temos situações na nossa vida que são determinantes, na verdade. Tem aquelas coisas que nós, de alguma maneira, são bem peculiares, bem específicas no nosso dia e que nos levam a decisões profundas, na verdade. Eu lembro de um caso de um irmão aqui da igreja, todos conhecem, o irmão Antônio Brito. O irmão Antônio, ele passou a vida toda comendo carne gorda de gaúcho. E ele, depois de alguns anos, teve um problema de artérias, um problema cardíaco grave que o levou a uma cirurgia. E o médico, depois da cirurgia, conversou com ele e disse: seu Antônio, o seguinte, ele não conseguia fazer dietas rigorosas, de dar aquela emagrecida necessária, mas o médico disse para ele: você vai ter que tomar uma decisão, você vai ter que decidir emagrecer. Quantos de nós aqui já tivemos essa orientação médica? Você vai ter que decidir algo. Eu já tive, o médico já me disse algumas coisas, você vai ter que fazer isso. Mas quantos aqui não fazem? Eu sou um dos que ouvi, mas disse: bom, eu vou pensar nisso. E a gente vai embora e não toma decisão. E naquela tarde, daquela consulta, o seu Antônio, ele ouviu o médico dizer: você precisa perder 20 quilos para que você tenha uma vida saudável. E aquilo entrou como que uma flecha no seu coração, positiva, boa, e ele começou a fazer uma dieta que se mantém até hoje, graças a Deus. Lembro de um outro caso de alguém que não conseguia parar de fumar e não conseguia, e de repente apareceu uma mancha no pulmão daquela pessoa. E o médico chegou à pessoa e disse: olha, você tem duas escolhas, ou viver ou morrer, porque teu pulmão está com fibrose, e se você não parar de fumar, você morre. E eu lembro que aquela pessoa, ela disse que foi uma das decisões mais duras da sua vida, mas ela acolheu a informação. Já vi outros casos de pessoas que o médico diz um monte de coisas: se você não parar de fumar, você vai morrer. E a pessoa diz: então eu continuo fumando.
ou então eu continuo bebendo, ou então eu continuo fazendo A, B ou C. Assim é a nossa vida. Nós temos coisas que elas podem às vezes ser bem detalhadas, bem pequenas, mas elas fazem mudança. Eu lembrei de um fato no ABC, que é a escolha do nosso par quando nós casamos. Quantos meninos e meninas não conheceram outros jovens, outras pessoas, acharam algumas bonitas, acharam outras interessantes, mas não se formou uma relação. E de repente, num aspecto, num momento, numa troca de olhar, num voar de tranças de cabelo, a pessoa foi flechada pelo cupido da mudança. Não é verdade? Não é verdade? E a pessoa se encantou e começou a entender que aquela era a pessoa da sua vida. Pequenos detalhes que são importantes. Nós, amados, vivemos de momentos, vivemos de situações que podem ser determinantes na nossa vida. E você que fez o ABC, você viveu um momento muito intenso na sua vida. Nós tivemos já 11 ABCs. E na verdade nós temos muitas pessoas que fizeram ABC, mas que não estão com Cristo, que não vivem com Cristo, que não andam com Cristo. Porque não são as nossas experiências que determinam nossas decisões. Não são momentos ou vivências que determinam nossas decisões, mas sim aquilo que de alguma maneira nós deixamos Deus estabelecer na nossa vida. E isso vai ser determinante para que você, ou que cada um de nós, tenha um compromisso decisivo com a sua história. Eu quero mencionar algumas coisas importantes de um homem comprometido. A palavra de Deus vai nos dar alguns aspectos importantes daquelas decisões que são fundamentais, pontuais na nossa vida, que vão nos ajudar a manter compromissos, a estabelecer caminhadas. E nós precisamos olhar isso. Eu quero convidar você a abrir então 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, onde a palavra do Senhor, ela nos fala da primeira característica. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, e eu vou pedir para que você, tem muita impedância em cima, alguém pode dar uma diminuída na impedância para mim? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, diz a palavra do Senhor. Compartilhe a sua Bíblia, por gentileza. Diz para a pessoa: eu trouxe para você. Eu trouxe para que você possa acompanhar a palavra de Deus. 1 Timóteo 6,11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Queridos, a primeira coisa que estabelece que um homem anda com Deus e no seu compromisso é que ele foge de algumas coisas. Ele estabelece na sua vida, na sua intimidade, de maneira bem específica, bem peculiar, fugir de determinadas coisas. Querido, você tem vivido a sua vida de várias maneiras. Deus tem falado com você sobre dentro do culto ou dentro do ABC. E há coisas na nossa vida que elas vêm ao nosso encontro e nos influenciam e mudam situações. Você teve um final de semana de retiro tremendamente abençoado, mas a sua segunda pode ser um terror. Pode ser uma segunda extremamente difícil. Ou se não a segunda, mas a nova semana pode ser extremamente difícil. Eu vou lhe dizer que o diabo, ele gosta de ajudar a complicar a história. Mas aí nós temos algo que nos levou para perto das nuvens. Um retiro que nos fez pensarmos que estamos indo para o céu.
E aí, quando nós estamos com as expectativas, as emoções elevadas, por isso que a palavra de Deus diz: vigiai, porque o momento que nós mais nos desarmamos é o momento que nós estamos mais felizes, mais extasiados. Esse é o momento das maiores rasteiras da vida. Nós não damos atenção para as coisas que acontecem. E aí, geralmente, o diabo é especialista nisso. Ele prepara o bote para você na semana seguinte, ou em outros dias, para que você despenque e pare de acreditar em tudo que você viu de Deus. Sabe o que ele diz para você? Esse Deus que te fez ir lá em cima, ele não dá conta. Olha só onde você veio parar agora. Se ele fosse tão Deus, você viveria um ABC a vida toda. Mas olha o que você está vivendo. Então, queridos, o homem comprometido com Deus, ele precisa fugir de algumas coisas e prestar atenção. Fugir do que diz a palavra de Deus? Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Queridos, fugir, nós podemos perceber que a palavra do Senhor está nos dando uma razão anterior. Quando nós olhamos o capítulo 6, antes do texto lido, nós vamos ver que Paulo está dando várias ênfases, mas uma delas ele está dizendo: foge da riqueza, foge da inveja, foge das suspeitas malignas, foge das contendas, foge das brigas, foge do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Preste atenção, é determinante para que você ande com Cristo, que você esteja atento do que você deve se esquivar e do que você deve sair fora. Você precisa tomar a decisão nessa próxima semana da sua vida. E meu querido, você que não fez ABC, não significa que a mensagem de hoje é só para quem fez ABC. Nós precisamos estabelecer na nossa vida o princípio de observar as coisas que nos atraem, que nos destroem, que nos minam, que nos atrapalham na nossa caminhada cristã. Porque quando queremos andar com Cristo, e a verdade é que hoje nós vivemos um conceito de Jesus sendo aquele que resolve todas as coisas da minha vida. Jesus nunca prometeu isso, ele prometeu na eternidade. Ele prometeu andar junto com a gente em todos os momentos da nossa vida. Ele prometeu que Ele estará junto, porque os problemas da nossa vida nos fazem conhecê-lo mais, nos fazem entender, ter mais dependência dEle, ter mais fé nele, confiar mais nele. Então é necessário que nós prestemos atenção nas coisas que podem de alguma maneira afetar a nossa caminhada com Deus. Se o teu coração tem apresentado ganância, preste atenção nisso. Ganância significa querer ter lucros de uma maneira forçada, de uma maneira excepcional, de uma maneira que não importa se eu erro, se eu cometo equívocos, eu preciso chegar lá, eu preciso ganhar isso. Se há algo nesse sentido no seu coração, preste atenção. Se há em seu coração um sentimento de inveja continuada, preste atenção, porque ali você está dando oportunidade para que você despenque espiritualmente, para que você não tenha uma vida continuada com Deus. Se você de alguma maneira, aquela pessoa que suspeita de maneira maligna, olha, eu não sei o que fulano quer, eu não sei o que o Beltrano tem, olha, eu não sei o que está acontecendo aí. Aí tem coisa. Quando alguém faz esse tipo de coisa, ele permite que a sua vida espiritual caia. Se alguém gosta de contender, de brigar, toda e qualquer palavra vira rancor, vira briga, está dando brecha. E pode simplesmente achar que Deus não lhe ajuda, que Deus não cuida. Minha vida é tão difícil, olha a injustiça, olha isso que está acontecendo, olha as dificuldades. Então, amado, foge de algumas coisas, preste atenção
não o gaúcho diz que gaúcho que é macho faz o quê nessas horas? Me ajudam aí. Gaúcho que é macho peleia, né? Esse é o conceito. Homem que é homem não foge da raia. E aí Deus diz foge. Aí você começa a pensar, dizer, eu não vou dar uma de covarde, não vou dar uma de covarde. Eu não vou dar uma de cara que não encara as coisas. Não, meu amado, corre. Seja covarde, mas seja um homem valente para Deus. Seja covarde para a tua carne. Seja covarde para situações que te derrubam. Seja covarde para arrumar briga. Seja covarde para suspeitar coisas ruins. Seja covarde para difamação. Te levanta e seja valente diante de Deus e com Deus. Então, querido, o que você precisa fazer? Você precisa ser uma pessoa que foge. Fala para a pessoa ao seu lado, diz, corra. Corra. Guardou? Guardou? Correr. Correto? A segunda parte, vem comigo no capítulo 6, a segunda parte, nós continuamos no versículo 11. O que a palavra de Deus nos diz aqui, segue o que? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Olha só o que Deus está dizendo. O homem que ele quer ter um compromisso com Deus, ele segue. Primeiro ele foge, agora ele segue. Segue o que, querido? Segue a virtude. Querido, eu preciso ter algumas decisões pessoais, íntimas, determinantes na minha vida. Lembra que aquela decisão do irmão Antônio determinou uma nova vida, uma nova forma de alimentação, exercício físico, porque num determinado momento ele tomou pequenas decisões, entrou no seu coração uma mudança. Hoje à noite pode ser mais uma mensagem para você, pode ser o encerramento do ABC, pode ser uma nova semana, mas a rotina vai ser a mesma. Talvez hoje à noite seja importante você dizer dentro do seu coração diante de Deus, eu decidi fugir disso, daquilo e daquele outro. A minha semana vai ser nova. Ontem à tarde, quando eu estava refletindo num determinado momento no nosso retiro, naquele silêncio que eu me encontrava, eu entendi que eu precisava tomar algumas decisões de vida. Eu precisava estabelecer alguns novos compromissos que eu já havia tentado, mas parecia que eles eram maiores, essas situações eram maiores do que eu, e eu não conseguia mudar. E uma delas que eu comecei a olhar foi a minha agenda. Eu várias vezes já tentei colocar algumas coisas na minha agenda, como exercício físico, e eu tenho dito, eu vou fazer, e eu estou fazendo, e na minha cabeça eu estou fazendo exercício físico. Só que faz mais de 2, 3 anos que só jogo alguma coisa esporadicamente. Mas ontem à tarde, Deus de alguma maneira me fez enxergar a minha agenda e entrou no meu coração algo. E eu disse, eu preciso mudar isso. E eu vou mudar. Dentre outras coisas, e eu percebi que eu tinha que ter uma atitude de mudança. Então, queridos, a segunda coisa que nós precisamos pensar em atitudes da nossa vida, de compromisso, é seguir. Eu preciso fugir, eu preciso tomar a decisão de abandonar algo. Mas eu preciso tomar a decisão agora de uma nova caminhada. E a palavra de Deus nos diz, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Queridos, o homem que toma a decisão de seguir, ele abomina o mal e ele anseia pelo bem.
Ele foge da injustiça, mas busca ser justo mais do que a prata, mais do que o ouro na sua vida. Ele toma essa atitude, ele foge da impureza, ele foge da falta de dependência de Deus, ele foge do prazer ao dinheiro, ele foge da incredulidade, ele segue a fé no Senhor. Ele segue a piedade, ser uma pessoa entregue a Deus, uma pessoa entregue às obras de Deus, ao viver para Deus. Ele segue depender de Deus. Amado, você pode no dia de amanhã encontrar os maiores problemas da sua vida, talvez, mas a escolha vai ser sua de novo, andar com Cristo ou sem Cristo. Sabe aquela pessoa que o médico diz: ou para de fumar ou você vai morrer, para de beber, você vai morrer de cirrose. Eu conheço casos de pessoas que estavam numa cirrose já de grau avançado e a pessoa disse: não, eu morro bebendo, é bom demais. Porque a pessoa não entendeu que ela precisava ter atitudes específicas na sua vida. Então Deus, Ele diz a nós de que nós precisamos seguir a piedade, seguir independência. Ele amanhã ou depois de qualquer dia da sua vida, você precisa sempre de novo decidir depender de Deus, sempre de novo decidir andar em compromisso com Deus, na obra de Deus, sempre de novo decidir que você vai amar a Deus e ao teu próximo, sempre de novo decidir: eu vou ser constante. Ah, pastor, hoje eu resolvo esse negócio. Sabe aquela pessoa que tem rompantes? É falta de dependência de Deus. Eu tenho que resolver. Se eu não resolver, Deus me livre. Eu vou fazer um barraco, mas eu resolvo. Isso é falta de constância, é falta de depender de Deus. É achar que está em ti a força de resolver a história da vida. A mansidão. Eu só consigo ser manso quando eu sei que meu Deus está no controle e que Ele resolve a minha história e a minha vida. Amados, em segundo lugar, siga ao Senhor. Siga ao Senhor. Olha para a pessoa ao seu lado. Você falou para uma, agora a outra fala para o do lado. Segue. Vamos repetir. Você que falou corre, diz de novo: corre. Agora o outro: segue. A terceira está no versículo 12. Olha só o que Paulo diz: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. O apóstolo Paulo, ele estava vivendo aqui, escrevendo numa época onde haviam falsos mestres, onde heresias tinham se espalhado. Timóteo, ele precisava entender que não havia trégua para o erro. Não havia como você deixar frouxidão para uma vida errada. Os princípios de Deus precisavam ser vividos de uma forma de convicção. E Paulo diz: combate, Timóteo, o bom combate. A terceira coisa para que eu tenha uma vida de compromisso é combater o errado com o certo. É brigar pelas coisas da fé, pela verdade de Deus. É viver em favor da fé. É ter a posse, a certeza da vida eterna. É ter convicção e segurança de quem Jesus é. Nós vivemos uma época onde as pessoas têm tido dificuldade de combater, de brigar, de entrar numa briga. O gaúcho diz: eu gosto de uma peleia. Já o gaúcho, aquele muito extremado, ele diz: eu dou um boi para não entrar numa peleia, uma boiada para não sair. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: você precisa ter convicção. Você precisa
defender a tua convicção de fé. A coisa mais equivocada é quando alguém vive uma fé sem convicção. Quando o amigo fala contra a fé da pessoa, ele vai baixando a orelha, vai murchando, vai se encolhendo, vai ficando envergonhado. E Satanás sabe disso, ele vai jogar situações onde a pessoa vai se sentir ridicularizada. E ela não quer sentir isso, ela não quer viver isso, já que nós vivemos numa época que é chamada época do hedonismo, época do prazer, época dos sentimentos. O pós-modernismo tem trazido consigo o iluminismo, é viver por sentir coisas, por sentir bem-estar. Nós vivemos uma época onde parece que lutar por uma causa não é algo tão intenso, não é algo tão sério, tão necessário. Então, querido, você precisa ter a convicção de combater o bom combate da fé. Se você quer ter uma caminhada para dentro da eternidade, combate a tua vida cristã. Vive a tua vida cristã com firmeza, com fidelidade, com convicção. Não seja um soldado desertor, seja um soldado de Jesus. Seja um soldado firme, seja um soldado fiel. Não deixe coisas estranhas entrarem na tua vida cristã. Não deixe comodismo, não deixe vergonha, não deixe falta de alguma coisa a minar a sua caminhada cristã. Seja um soldado. Eu queria que você olhasse para trás, o soldado atrás de ti, e você dissesse para ele: combate. Combate. Se o soldado estiver meio murchinho, dá uma animada nele e diz: meu valente, nós vamos juntos. Pelo sussurro, você viu muito combatente caído na guerra, né? O versículo 14, amados, versículo 14 diz que guardes o mandato imaculado, irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, a questão do compromisso, o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, presta atenção, não te desvia do caminho. Paulo menciona nas cartas a Timóteo Demas, um homem que se desviou. Paulo menciona a intoxicação da soberba de Diótrefes. Foi um homem que começou a se exaltar, se ensoberbecer, se tornar orgulhoso. E Paulo então diz: Timóteo, você precisa guardar a tua caminhada. Veja o versículo 14: que guardes o mandato imaculado. Timóteo, você precisa guardar o teu chamado, a tua convicção de fé. Queridos, é extremamente importante eu guardar no meu coração o princípio de Deus. Nós temos essa semana temos hoje a irmã Esther aqui com a gente. A irmã Esther perdeu a sua mãe essa semana. Que bom te ver aqui. É sinal de que a irmã está guardando a sua fé. As situações da nossa vida de dor, de tristeza, de dificuldade. Mas, queridos, sabe quem se perde, quem se afasta de Deus? É quem não tem convicção de que Jesus é seu Senhor. Que em algum momento negocia, ou por alguma razão não guarda. Ah, Deus, eu esperei que o Senhor resolvesse coisas na minha vida que o Senhor não guardou, que o Senhor não fez. Sabe, amados, nós precisamos ter convicção. Essa semana você pode viver uma situação dura na sua vida, ou o mês que vem, o ano que vem, e se você não sabe quem é o teu Deus, você vai negociá-lo com alguma situação. Há 15 dias atrás eu encontrei um casal querido, recém-casado, que há um mês atrás perderam a sua filhinha de
15 dias de nascimento. O nenê tinha uma má formação cardíaca. Nós tomamos um sorvete no quiosque e pudemos conversar sobre como eles estavam se sentindo em relação a esse duro golpe de perder o seu filhinho recém-nascido. E a mãe me disse: pastor, nós entendemos. A mãe tem 20 anos de vida. Ela me disse: pastor, nós entendemos que nós não vamos questionar Deus porque Ele é soberano. Amados, isso é guardar. Isso é guardar, não é perguntar para Deus por quê, mas é perguntar para Deus para quê. E amados, eles me falaram de várias respostas de Deus no meio disso tudo. Eles estão guardando a sua fé. Quando eu não guardo a minha fé, o meu compromisso, ele vai por um tempo. Quando eu não guardo, eu não cumpro a minha missão, a minha fé, eu não preservo ela. Então, amados, que nós possamos guardar. Teu tesouro está guardado? Teu tesouro está guardado? Vai lá, põe a mão no coração e diz: eu guardei. Está guardado. Aqui. Para a gente terminar, amados, vamos relembrar. Eu preciso correr. Eu preciso, em segundo lugar, seguir. Eu preciso, em terceiro lugar, combater. Eu preciso, em quarto lugar, guardar. A gente vai se encontrar no céu? Amém? É compromisso para sempre? Deus seja louvado. Que a gente possa estar na eternidade. Que não seja fogo de palha. Diga para você: não é fogo de palha que tem aqui. Não é fogo de palha. O Senhor tem preparado a eternidade para mim. Vamos nos colocar em pé e orarmos. Eu quero que você termine o culto se achegando a pessoa ao seu lado, que você faça uma oração breve pela vida dela, que você abençoe essa semana dela, que você peça para Deus agraciar a sua vida. E assim nós terminamos o culto essa noite. Não deixa de dar uma boa noite. Depois não deixa de dar um abraço. Não deixa de desejar uma semana abençoada. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente. Amém. Ore. Ore nesse momento.